Cada um de nós tem um ponto de vista sobre cada episódio, cada situação das nossas vidas. Por isso, o nome da mensagem é Eu Vejo o Mundo Como Eu Sou. Porque o ponto de vista é uma coisa muito particular, cada um tem o seu olhar sobre as coisas. E, como eu disse aqui no começo do culto, a gente esteve em viagem semana passada, fui ministrar numa igreja presbiteriana lá de Campo Largo, e a gente aproveitou para descer para o sul com toda a família. Levei meus 2 filhos conosco, a gente ia ficar 2 dias lá na igreja, então eu falei, vai ser uma oportunidade bacana da gente estar junto, em família e tal. E aí fomos para a estrada com as crianças, né? A Luísa tem 16, odeia que o pai chama de criança, mas para o pai sempre vai ser criança. E estamos lá na estrada, muito bacana, dirigindo e tal. Fazia tempo que a gente não pegava uma estradinha, eu estava apreciando tudo, né? Aí chegamos ali na Serra do Cadeado, e quem já viajou de carro e já prestou atenção, um lugar muito bonito, né? Aqueles vales e tudo ali. E eu estava empolgadíssimo, né? Com as crianças junto com a gente. Falei, e aí, gente, olha que coisa linda, aqueles vales e tal, né? Aí a Luísa com os fone de ouvido no celular, assim. Legal. O Davizinho estava com o iPad, assim. Empolgação zero, né? Aí eu falei, puxa vida, né? Tudo é ponto de vista, né? Eles são da geração virtual, né? Que tudo acontece no computador, no celular e tal. Eu falei, tudo é ponto de vista, mas eu não vou desistir. Eu não vou desistir, né? E aí fiz um plano para eles. Mas o que eu queria destacar é que nós vemos as coisas não como elas são de verdade, nós vemos as coisas como nós somos. Ou como somos condicionados a ver. Essa frase não é minha, é uma frase muito bacana, mas é do Stephen Covey, que é um escritor sobre liderança, um cara muito sábio, e ele disse isso, ele resumiu esse assunto nessa frase. A gente não vê as coisas como elas são, nós vemos as coisas como nós somos, ou da forma que nós fomos condicionados a ver. Então o que estava acontecendo ali naquele meu mundinho, dentro do nosso carro, era isso. Eu estava vendo as coisas de uma forma, de toda a experiência que eu tive, de tudo que eu já vi, e os meus filhos estavam vendo de uma outra forma. Mas como eu disse, eu insisti com eles. Aí no caminho, a gente estava indo, né, perto de Curitiba, nós passamos lá em Furnas, Vila Velha, fazia muitos anos que eu não ia lá, eu me lembro de ter ido lá criancinha, né? Aí chegando lá diante daquela beleza, daquela natureza, eu falei, gente, olha isso, isso que é natureza, isso que é de verdade, né? E comecei a mostrar eles, e eles ficaram empolgadíssimos. Principalmente quando a gente chegou em Furnas, eu acho que até tem uma foto aí para mostrar, quando a gente estava lá naquela lagoa, já estava todo mundo sorrindo, já estava outro clima. Obrigado, Mário. Já estava outro clima, por quê? Porque eles deram-se essa oportunidade de ver as coisas da forma como eu estava querendo mostrar, a natureza, coisa bonita, a criação de Deus, e eles fizeram isso. O que isso interessa para a gente? Muitas vezes, por não mudar o ponto de vista, a forma como a gente vê as coisas, às vezes a gente está deixando de não só aprender, mas de crescer na nossa vida. Não apenas espiritual, mas material em todos os sentidos. A gente é condicionado a ver as coisas da forma como nós crescemos, na família que nós crescemos, ou na religião que você foi apresentado quando criança, ou na universidade que você frequentou, os amigos que você teve. Geralmente, nós adquirimos um ponto de vista das coisas que nem sempre é como as coisas são, mas é como nós somos, como nós fomos moldados. Então, meu desafio nessa noite para você é você começar a pensar ou tentar ver alguns assuntos de uma outra perspectiva, da perspectiva de Deus, por exemplo, para aqueles que creem em Deus. Eu creio que se a gente começar a ver as coisas com o olhar de Deus, porque pensa bem, Deus, não sei se todos creem nisso, mas nós cremos que Deus é o Criador do universo, o Criador das estrelas, da Terra, dos planetas, das galáxias e de nós mesmos. Deus
criou essa terra para que nós habitássemos. Quem saberia melhor sobre nós do que o Criador? Eu, para muitos que sabem, eu também sou músico, sou produtor musical, eu mexo com instrumentos há mais de 30 anos. Se eu quero informações sobre um instrumento, saber a qualidade daquilo, a qualidade daquela madeira, etc., eu vou perguntar para quem fabricou, ou para quem mexe com o instrumento há muito tempo. Não adianta eu perguntar para um amigo meu, só porque ele é meu amigo e é legal, se ele não entende daquele assunto. Então eu vou direto na fonte do Criador, e assim é com Deus. Deus sabe o que é melhor para cada um de nós. Deus sabe que Ele é o Criador, Ele nos criou. Então, o meu desafio é que, quem sabe, se você se desse a oportunidade de ver algumas coisas na perspectiva do Criador, daquele que nos fez, que conhece a cada um de nós, algumas coisas podem mudar na sua vida para melhor. Talvez você esteja perdendo algumas coisas por não se dar essa oportunidade de ver as coisas com outros olhos. O apóstolo Paulo fala disso de uma forma magistral. Ele fala assim: ninguém deveria se amoldar a esse mundo, ninguém deveria tomar forma desse mundo. Não, modifiquem o pensamento, abram a sua cabeça, mudem a mente, Paulo fala, para que vocês possam conhecer a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Renovem a sua mente, é isso que o apóstolo Paulo fala. Então, que tal se a gente começasse em alguns assuntos da nossa vida, mudar o ponto de vista, a forma de pensar, tentar olhar para as coisas como Deus as vê. Eu acho que essa deveria ser a nossa oração, a minha e a sua, oração diária. Todo dia, quando a gente acordasse, a gente deveria orar assim: Deus, me ajuda a enxergar as coisas com os teus olhos. A minha família, a forma como eu lido com meus filhos, no meu trabalho, na minha igreja. Me ajuda, Senhor Deus, ver a minha igreja como o Senhor a vê. Me ajuda a ver o meu grupo de afinidade como o Senhor o vê. Me ajuda a ver o meu trabalho, a minha profissão, meus estudos, da forma que o Senhor os vê. Quem sabe, isso despertaria em nós um novo olhar sobre as coisas, que faria diferença na minha e na sua vida. Porque quando nós vemos as coisas como Deus as vê, nós tendemos a fazer as coisas como Deus nos ensina. Quando a gente vê as coisas com o olhar de Deus, nós tendemos a fazer da forma como Deus ensina. Você vai descobrir, como meus filhos descobriram naquele momento, que sim, papai tinha razão. Que legal. Papai celestial tinha razão. Isso é muito legal. Eu que não estava vendo, eu que não estava prestando atenção. Não é assim que a gente faz com os nossos filhos o tempo todo, quem é pai ou mãe, não é assim que a gente faz. A gente quer que os nossos filhos confiem na gente. Então, quando você fala uma coisa que ele não concorda, você fala para o seu filho adolescente: filho, você vai naquele aniversário, naquela festa, eu queria que você estivesse em casa no máximo à meia-noite. O que a gente vai ouvir, principalmente adolescente? Meia-noite, pai, que isso? Todo mundo vai ficar até não sei o que, 2, 3, por que não pode chegar às 3? Qual que é a diferença? É a mesma turminha, o pessoal legal, qual que é a diferença se eu chegar às 3? Nós, que já vivemos, que já passamos dessa idade, já vimos muita coisa, a gente sabe que às vezes a madrugada é perigosa. É gente que está dirigindo embriagada, violência, tanta coisa que acontece na madrugada. A gente sabe disso. Parece que a gente tem vontade de abrir a cabeça do filho e falar: não, é que você não está enxergando ainda. Mas se você pudesse ver as coisas com os meus olhos, você ia entender. Não é que o papai é chato, não é questão de horário. Você quer ficar até as 3 horas? Vamos ficar assistindo filme com o papai. Nem o adolescente vai querer. Mas não é questão do horário, é questão que o papai sabe, o perigo, etc. Ou como, às vezes, como eu falo com meu filho pequenininho, de 6 anos: filho, você não pode ficar o dia todo na frente da televisão, do videogame. Tem que fazer outras coisas. Pai, ele não entende. Eu gostaria que ele visse as coisas da forma como eu vejo, e eu tenho certeza que ele ia fazer as coisas de uma forma diferente. A mesma coisa é com Deus.
se a gente pudesse ver nossa vida e as coisas que acontecem conosco, mesmo as nossas frustrações, as nossas alegrias, se a gente pudesse ver com os olhos de Deus, isso faria toda a diferença nas nossas vidas. E para que o ponto de vista de Deus ficasse claro para todos nós, num determinado momento da história, Deus enviou Jesus a esse mundo. Deus já tinha falado com a humanidade através dos profetas, através de Moisés, através de Davi, depois de todos os profetas. Deus falou através desses homens. Mas chegou um ponto da história do nosso planetinha que Deus falou assim: não, eu vou enviar o meu filho, que sou eu encarnado, é Deus encarnado, Jesus. E aí tudo que ele disser me representa. Então Jesus veio a esse mundo para mostrar para a gente como Deus vê as coisas. Então nessas próximas 2 semanas eu vou estar falando de alguns assuntos ligados a isso, como Deus vê alguns aspectos da nossa vida. E hoje em especial, eu quero narrar um episódio que aconteceu com Jesus para chegar no assunto que a gente quer conversar essa noite. Jesus estava falando para uma plateia mista, mais ou menos parecida com a que nós temos hoje aqui, pessoas completamente diferentes, uns com mais recursos, outros com menos. Na verdade, naquela plateia de Jesus, a maioria eram escravos, mas também tinham senhores, tinham religiosos, tinham homens muito ricos, cobradores de impostos. Era uma plateia mista. E Jesus, muito sábio, começou a falar com eles sobre um dos aspectos do pensamento de Deus, que era como Deus vê o pecador. Jesus começou a falar sobre isso com eles. E Jesus sempre usava um jeito de falar assim: no reino de Deus, o reino de Deus é semelhante a... Então assim, quando Jesus queria mostrar o pensamento de Deus, ele usava essa sentença: o reino de Deus é semelhante a... Então ele fala de um pescador, ele fala de um semeador, de tantas coisas para comparar, para fazer um comparativo que as pessoas possam entender o pensamento de Deus. E nesse dia ele queria falar sobre como Deus vê o pecador, e aí ele começou com uma parábola, que é uma história criada para mostrar um ponto, né? Jesus começou a falar sobre uma parábola da ovelha perdida. Um homem estava lá e o curral dele, uma ovelha se desgarrou e ele deixou as 99, foi atrás dessa ovelha, resgatou. Em seguida ele emendou numa segunda parábola de uma mulher que perdeu uma dracma, que é uma moeda muito valiosa, fazia parte do dote daquela mulher, e como foi quando ela encontrou essa moeda. E aí ele termina com uma terceira parábola sobre um filho perdido. Filho que deixou a casa do pai, abandonou tudo, foi viver a vida, gastou todo o seu dinheiro e voltou arrependido. Tudo isso para mostrar como Deus via o pecador. E o pecador chegava diante do pai, da mulher que perdeu a dracma, ou do pastor de ovelhas, e havia festa, celebração, quando um pecador se arrependia. Era esse o paralelo que Jesus estava fazendo, como Deus recebe, como aquele pai recebeu o filho pródigo, de braços abertos, aquele pecador. Jesus estava mostrando esse ponto. Mas nesse momento da conversa, os religiosos que estavam ali começaram a se coçar, porque estavam incomodando aquele assunto de Jesus. Porque eles, naquela época, eram os intermediários entre os homens e Deus. Eles faziam sacrifícios para o perdão de pecados, e eles recebiam ofertas, e eles tinham muitas posses, o povo precisava deles. Daquela forma como Jesus estava falando, parece que estava meio que tirando eles dessa equação. Então, eles começaram a ficar incomodados, e como alguns deles eram homens muito ricos, começaram a se levantar para sair. Nessa hora, Jesus veio, já perceberam que estava acontecendo isso, e falou uma coisa muito interessante. Jesus jogou assim o assunto. Do nada, Jesus falou assim: o administrador de um homem rico foi acusado de estar desperdiçando os seus bens. Aí, na mesma hora, os caras pararam. Como é que é? Jesus mudou de assunto radicalmente, falou assim: não, o administrador de um homem rico, ele estava desperdiçando os seus bens.
Aí eles falam, pô, esse assunto me interessa. Porque a maioria deles tinha alguém que administrasse os seus bens, porque eles eram homens ricos. E Jesus estava falando de um ponto assim, será que o meu administrador também está sendo desonesto comigo? Eles pararam para ouvir o que Jesus tinha para falar. Esse assunto interessava a eles. E Jesus era um mestre em cativar a atenção das pessoas, né? E também conduzi-los a ver o ponto de vista de Deus daqueles assuntos, né? O que Jesus estava querendo falar aqui para eles, naquele momento, era sobre as finanças, sobre dinheiro. Jesus estava querendo falar o ponto de vista de Deus sobre esse assunto. E é isso que eu quero compartilhar com vocês. E antes que alguém comece a ficar incomodado e queira se levantar, porque talvez você tenha experiências variadas nesse assunto e provavelmente, se você está aqui pela primeira vez, quem sabe está passando pela sua cabeça assim, já sei o que vai acontecer no final, o pastor vai fazer uma oferta, né, especial para a gente contribuir. Não tem nada a ver com isso, tá? Nada a ver com isso. O que me despertou a falar desse assunto é que, principalmente no momento como nós estamos vivendo, de crise, que tal se nós soubéssemos qual é o ponto de vista de Deus sobre as finanças? Alguém gostaria de saber? De verdade? De verdade. Só levante se gostaria de saber. Não, né? A maioria não. Não, a maioria sim. Sim, o que Deus pensa em relação às finanças? É isso que Jesus queria ensinar. E eu sei que esse é um assunto delicado e a gente não fala o tempo todo disso, né, nessa igreja. Apesar de que Jesus tratou esse assunto do dinheiro com muita importância, depois vocês vão entender por quê, mas é um assunto que é muito importante para a gente nos dias de hoje, saber como Deus pensa em relação a isso. Então, Jesus começou a contar essa história. Isso está lá em Lucas, capítulo 16, começando já no versículo 1, é aquilo que eu li no comecinho. Jesus diz assim: um administrador de um homem rico foi acusado de estar desperdiçando seus bens. Até aqui, nem se tinha certeza se ele estava desperdiçando mesmo, se era verdade, mas ele tinha sido acusado, talvez por uma pessoa de confiança, não se sabe, né? Mas houve essa denúncia. Então ele quem? O patrão, o chamou e lhe perguntou: o que é isso que eu estou ouvindo a seu respeito? Rapaz, preste contas já da sua administração, porque você não pode continuar sendo o meu administrador. Em outras palavras, esse homem acreditou na denúncia e chamou o cara e falou assim: olha, não dá mais para você ser meu administrador. Em outras palavras, você está despedido. Nós estamos encerrando o nosso relacionamento. Então junte as coisas, tudo, vamos marcar essa conversa, porque você está despedido. O administrador disse a si mesmo, parece estranho isso, né? Mas a gente faz muito, né? A gente fala com a gente mesmo, né? O administrador disse a si mesmo: o meu senhor está me despedindo, que farei? Para cavar eu não tenho força, e tenho vergonha de mendigar. Provavelmente é um homem que estava há muito tempo trabalhando nisso, ele já não tinha mais energia, talvez já estava numa idade avançada, não tinha mais força para trabalhar, escavando, fazendo edificações, desse tipo de cerca, sei lá. Ele não tinha mais energia para isso. Por outro lado, se ele não trabalhasse, ele ia ter que mendigar. Então, ele falou assim: nossa, nem uma coisa nem outra me parece interessante. O que eu vou fazer? Porque agora, qual que era a equação dele? Qual que era o problema? Ele tinha pouco tempo e só poucas oportunidades para resolver a vida dele. Era até ele ter essa conversa com o patrão. Bom, aí ele pensou: bom, já sei o que eu vou fazer. Para que quando eu perder o emprego, quer dizer, eu já sei o que eu vou fazer agora, nesse momento, para que no futuro breve, quando eu perder o meu emprego aqui, as pessoas me recebam no futuro em suas casas. Ele bolou um plano que talvez você já tenha lido essa passagem aqui,
nunca tenho entendido direito o ponto de Jesus, porque parece um pouco confuso, mas esse homem fez esse plano. Ele fez um plano para resolver a questão dele, que era urgente. Então ele chamou cada um dos devedores do seu senhor e perguntou ao primeiro: quanto você deve para o meu senhor? Ele era um empregado, ele administrava os bens do cara. Ele chegou para o sujeito e chamou: vem cá, o que é que você deve, meu patrão? Esse primeiro respondeu: eu devo 100 potes de azeite. Respondeu ele. Era um homem rico que lidava com uma série de coisas, e esse homem devia 100 potes de azeite. O administrador falou o seguinte para ele. O administrador lhe disse: pega a sua conta, sente-se aqui, depressa, rápido, senta aqui, e escreva 50. Oi? Não, quanto que você deve? 100. Não, senta aí e escreve aí, fala que você deve 50 só. O cara falou: uau, é pra já, vamos resolver isso já. Claro, nossa, muito obrigado pelo que você está fazendo por mim. Nossa, você me salvou de ficar aflito muito tempo. Vamos resolver isso já, correndo. E se por acaso uma hora você precisar de mim, né? Não, rapaz, talvez não, talvez logo. Mas por enquanto, assina aí que você só deve 50, beleza. A seguir, ele foi para o segundo devedor do patrão dele. Quanto você deve? 100 tonéis de trigo, 100 barris de trigo, né? Era muito trigo que ele devia para o patrão. Ele lhe disse: tome sua conta e escreva 80. Nossa, sério? Sério, escreve 80, fala que você só deve 80. Ele falou: pô, muito obrigado, olha, muito obrigado mesmo. Se um dia você precisar de mim, conte comigo. A essa altura, os sujeitos que estavam ouvindo Jesus falar devem ter começado a ficar incomodados, como alguns de vocês devem estar incomodados. Onde é que isso vai parar, né? O que é que Jesus está querendo dizer com isso, né? Quem é quem nessa parábola de Jesus, né? Que história é essa? Porque os ricos que estavam ouvindo Jesus falar, com certeza estavam pensando assim: não, esse patrão tem que pegar esse sujeito e meter ele na cadeia pro resto da vida. Que isso? Ele está negociando com o dinheiro dele, do patrão. Está usando dinheiro para fazer falcatruas ali, mudar as coisas, para conquistar prestígio. Que isso? Esse cara tem que ser preso, né? É assim que eles estavam pensando. E Jesus, percebendo que eles estavam pensando isso, ainda falou uma coisa que surpreendeu ainda mais. Olha o que Jesus falou. O Senhor, o patrão desse homem, elogiou o administrador desonesto. Essa hora ninguém entendeu nada, né? Ninguém entendeu nada, nem lá nem aqui. Como assim? Será que o homem gostou de ser enganado, né? Que ponto que é isso que Jesus está falando? Como é que ele elogiou o cara que tinha acabado de fazer esse tipo de coisa? Que ele tinha resolvido a situação dele usando o dinheiro do patrão dele. Mas Jesus falou assim: não, o Senhor elogiou o administrador desonesto porque ele agiu astutamente. Porque ele foi, claro, do ponto de vista dele mesmo, próprio, ele foi esperto, né? Aquele esperto ruim, né? Mas ele foi esperto, foi astuto. Ele tinha uma questão para resolver dele mesmo, ele foi lá e resolveu. O patrão viu isso, ele foi prejudicado. Ele falou assim: não, tem que tirar o chapéu, o cara foi esperto. É isso que Jesus estava falando aqui. Bom, aí Jesus acrescenta uma coisa que também não ajuda muito, mas calma que eu espero que vocês até o final entendam. Jesus fala assim: pois os filhos deste mundo são mais astutos no trato entre si do que os filhos da luz. Opa, agora Jesus trouxe algo novo para essa palavra. Agora Jesus está falando de dois tipos de pessoas: os filhos da luz e aqueles que ainda não estão na luz, que estão nas trevas. Do que Jesus está falando? Uma pessoa que ainda não está na luz, uma pessoa que não crê, uma pessoa que acha que a vida é só isso aqui, que a hora que você chegar com 60, 70, 80, 90, 100 anos, você morreu, acabou tudo. Jesus está falando assim: essas pessoas que vivem achando que a vida é só isso aqui, que não existe Deus, que não existe nada para frente disso, às vezes são mais espertas do que aqueles que são filhos da luz, aqueles que creem. É isso que Jesus está falando. Mas como assim, Jesus? Como assim? É porque essas pessoas que não creem, o que elas fazem?
tem aquele pequeno espaço de tempo, 50, 80, 100 anos, aquele pequeno espaço de tempo, elas fazem de tudo para angariar o futuro, para cuidar do futuro e ganhar dinheiro, e guardar, não sei o que, elas fazem de tudo, pensando naquele curto espaço de tempo e resolvem seus problemas. Aqueles filhos da luz que creem que a vida é muito mais do que essa vida aqui, que a vida é eterna, que nós temos uma continuação dessa vida, que nós vamos um dia nos encontrar com Deus, aqueles que creem, às vezes vivem da mesma forma, pensando igual ao outro. As atitudes são parecidas, tudo é material, tudo é para agora, tudo é o que eu vou juntar agora de dinheiro para guardar e não sei o que, comprar, e vive da mesma forma. Percebe o que Jesus está querendo dizer? Às vezes, os filhos da luz agem da mesma forma do que aqueles que não conhecem a luz ainda. Vivem como se tudo fosse uma emergência, tudo para agora, tudo para já. Por isso, Jesus continua, por isso eu lhes digo, usem as riquezas desse mundo ímpio. Jesus sabia que esse mundo era corrupto, falido, ele sabia, por isso que ele chama de mundo ímpio. Use as riquezas desse mundo ímpio para ganhar amigos, da forma que quando ela acabar, quando essa vida acabar, estes os recebam nas moradas eternas. Jesus está dizendo para mim e para você, para aqueles que creem, que a gente devia ter uma outra perspectiva sobre os recursos que nós temos. Pensar de uma forma diferente, que a gente deveria usar os nossos recursos para conquistar, para impactar pessoas para a eternidade. É isso que Jesus está falando aqui, com clareza. De certa forma, Deus vê o nosso dinheiro, nossos recursos, como uma ferramenta. Percebe? Não é um fim em si. O que nós temos, os talentos, os recursos, as habilidades, o nosso dinheiro, o que nós temos é uma ferramenta para alguma coisa, ela não é um fim em si, ela é um instrumento para alguma coisa. Às vezes quando a gente ora aqui com os músicos, e a gente faz essa oração, Deus, usa-nos nessa noite como instrumentos teus. Quando um músico faz essa oração, parece que essa oração ainda tem um outro sentido, mais profundo, porque nós que mexemos com música, nós sabemos que o instrumento em si não é nada, ele é um instrumento. Se ele não for tocado, manuseado, ele não produz nada sozinho. Então essa oração tem o sentido, Deus nos usa como instrumentos teus, como uma guitarra que você pega na sua mão para tocar e faz música através dela, usa-nos assim como instrumento. Jesus está explicando que Deus vê os nossos recursos assim, como um instrumento para alguma coisa, para conquistar, para impactar vidas para a eternidade. Aí você pensa assim, puxa, talvez você pense assim, né? Não, eu acredito nisso, eu acho bacana. Eu acho muito bacana quando eu vejo essas pessoas que investem a herança para construir um hospital, um asilo, né? Alimentar os pobres. Pô, eu acho isso muito bacana, eu acredito, mas não é para mim isso, né? Porque eu mal consigo viver para comer, sabe? Não é para mim. Talvez num outro momento, mas esse assunto não é para mim. Isso é para essas pessoas que têm recursos e dinheiro. Talvez você esteja se sentindo assim, não, essa mensagem talvez não seja para mim, né? É para aqueles que têm muito e tal. Não é. Não é. Essa mensagem é para você e é para mim também. A mensagem é para você e para mim. O que Jesus estava tentando ensinar aqui, ele está ensinando para mim e para você. Os seus recursos, o que você tem, é um instrumento para impactar vidas para a eternidade. E aí, se você acha que você não tem nada, eu vou fazer algumas perguntas bem simples aqui, eu gostaria que vocês respondessem com honestidade. Quem aqui tem um carro? Alguém tem carro aqui? Quanta gente tem carro? O seu carro pode ser usado para impactar uma vida. Você pode, não estou falando para você doar o seu carro, né? Esses dias eu vi um vídeo na internet, eu fiquei horrorizado de um pastor, bom, deixa para lá, não falar nada não. Não é isso não, tá? Fique tranquilo, o assunto não é isso.
Você pode impactar uma vida com o seu carro. Simplesmente, você pode ir buscar alguém para trazer para uma igreja, levar em algum lugar, levar no hospital, levar para ser atendido em algum lugar. Você pode usar o seu carro para impactar uma vida para a eternidade. Alguém aqui mora em uma casa, se é própria ou se é aluguel, alguém mora em alguma casa? Tem um telhado em cima da cabeça? Não mora embaixo de ponte? Todo mundo? Você pode usar a sua casa para impactar uma vida. Você pode hospedar alguém. Você pode trazer alguém para tomar um café com você e falar de Jesus. Você pode impactar a vida de alguém na sua casa. É um recurso que Deus te deu. Você tem comida na hora do almoço? Não estou falando se você tem carne todo dia. Se você tem lá um arrozinho, uma batata, feijão, já está na outra categoria, né? Feijão já está na categoria do filé mignon. Você tem comida na sua casa? Você tem um leite? Você pode impactar uma vida. É disso que Jesus está falando. É disso que Jesus está falando. Tudo. Você tem tempo? Tem tempo. Não estou falando se você tem tempo de sobra. Ninguém tem nada de sobra hoje em dia. Ou é raro alguém que tem. Não tem tempo de sobra. Mas você tem tempo. Porque aquilo que você quer fazer, você faz. Você encaixa no horário e faz. O seu tempo pode ser usado para impactar uma vida para a eternidade. É disso que Jesus está falando. E aí, Jesus surpreende mais uma vez. E aí ele vai um pouquinho mais fundo. Ele fala assim, porque quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Aí eu acho que não resta mais dúvidas de que Jesus está falando com todos nós. Você tem pouco, se você tem muito, se você tem médio, seja lá o que você tem. É aquilo que Jesus está falando. Porque quando você é fiel naquele pouquinho, você é fiel no muito. Você pode ser um administrador de muito. Mas quando você é desonesto no pouquinho, também vai ser desonesto no muito. Então não é o quanto você tem, mas sim o que você faz com o que você tem. Não é o quanto você tem, mas sim o que você faz com o que você tem. E Jesus acrescenta, ele diz, assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas desse mundo ímpio, quem vai lhes confiar as verdadeiras riquezas? Se vocês não souberem administrar o que vocês têm aqui, o pouco, quem vai lhe confiar as verdadeiras riquezas? Como será possível confiar a você as verdadeiras riquezas se vocês não forem fiéis naquele pouco, naquilo que vocês têm nesse mundo? Então, Jesus também está dizendo que de certa forma, Deus usa, Deus olha para a gente, Deus usa o dinheiro como um teste de confiança, para saber se Ele pode confiar na gente. Em outras palavras, é isso que Jesus está falando aqui. E eu disse, não é o quanto você tem, é o que você faz com o que você tem. Você é fiel naquele pouquinho que você tem? É isso que Deus pode estar testando a gente com isso, na confiança, o tanto que a gente confia. Então, se a gente olhasse para as nossas finanças com essa perspectiva, a perspectiva da eternidade, a perspectiva de Deus, o ponto de vista, o olhar de Deus para os recursos que Ele nos deu. Porque a maneira como administramos aquilo que achamos que é nosso reflete a nossa devoção àquele a quem tudo realmente pertence. Não sei se você entendeu essa construção, vou ler de novo. A maneira como nós administramos aquilo que nós achamos que é nosso, porque nós que cremos que tudo vem de Deus. Então o que temos, o nosso carro, nossa casa, nosso emprego, tudo vem de Deus. Então a maneira como a gente administra isso que nós achamos que é nosso, reflete a devoção àquele a quem tudo realmente pertence. Da forma como você administra os seus recursos, reflete o tanto que você ama a Deus, o tanto que você é devoto a Deus. Jesus diz que a generosidade
traz recompensas futuras. Jesus fala isso claramente. E ele encerra esse assunto aqui de uma forma constrangedora. Jesus encerra esse assunto falando assim: ó, nenhum servo pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Imediatamente, as pessoas que estavam ouvindo Jesus falar isso devem ter pensado assim: Jesus deve estar falando entre o diabo e Deus, né? A gente não pode servir a dois senhores, ou o diabo ou Deus, porque ou você vai amar um e vai odiar o outro, não tem jeito de conciliar. Mas não é disso que Jesus está falando. Jesus fala que você não pode servir, continuação do versículo, vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Sabe qual é a coisa que mais compete, mais briga pelo nosso coração em relação a Deus? São as finanças, é o dinheiro, ou a segurança aparente que o dinheiro dá. É a coisa que mais compete com Deus pelo nosso coração. Por isso que Jesus falou de dois senhores. Você tem que escolher a quem você serve. Jesus está falando isso, que o dinheiro compete no nosso coração, a quem ele vai pertencer, se é o dinheiro ou a Deus. Porque a gente tende a confiar mais no dinheiro do que em Deus. Então, é essa competição eterna até você conseguir enxergar as coisas de um outro ponto de vista. Porque mesmo aqueles filhos da luz, aqueles que creem, às vezes acham que a segurança vai estar no dinheiro. Então ele está competindo com Deus no seu coração. Quando você começar a enxergar os recursos que Deus te deu do ponto de vista de Deus, isso vai libertar o seu coração para servir a Deus de forma completa. Quando você entender os seus recursos do ponto de vista de Deus, isso vai libertar o seu coração para Deus, para ser completamente de Deus. Sabe por quê? Porque o que você faz com o que você tem mostra quem você é. O que você faz com o que você tem mostra quem você é. Então a pergunta que fica: como você tem usado os recursos que Deus te deu? Como você tem usado? Quais são as suas prioridades? Eu confesso para vocês que na minha adolescência, ou parte da minha juventude, minhas prioridades eram mais ou menos assim: primeiro lugar eu, segundo lugar eu de novo, terceiro eu, quarto a minha família, quinto eu de novo. Era assim. Quais são as suas prioridades? O que compete pelo seu coração? A generosidade não tem nada a ver com dinheiro. Sabia disso? Generosidade não tem nada a ver com dinheiro. Pessoas ricas não são generosas. Pessoas que têm dinheiro sobrando não são generosas. Pessoas generosas são generosas, independente do tanto que elas têm. Tem gente que tem muito e é generoso, tem gente que tem pouco ou quase nada e é generoso. É disso que Jesus está falando. O que você tem feito com o que foi confiado a você? O que você tem feito com os recursos, com os talentos, com as coisas, com o tempo que Deus deu para você? Talvez, se hoje você pudesse mudar a forma de olhar para isso, mudar a perspectiva, pudesse ver as coisas como Deus as vê, isso poderia mudar a sua vida radicalmente, de hoje em diante. O seu coração poderia ser inteiro de Deus. E aí você ia conhecer a Deus. E aí você ia confiar em Deus, mesmo nas suas finanças, em todas as áreas da sua vida. E talvez assim
você esteja apto a ter mais do que você tem. Talvez você esteja apto, assim, a ser abençoado com mais recursos, e mais recursos, porque você é um bom administrador do pouco. E a lógica de Deus, quase a maioria das vezes, é diferente da nossa lógica. É uma lógica diferente. Se você voltar alguns capítulos aqui em Lucas 6, Jesus diz o seguinte: deem e lhes será dado. Dá e lhe será dado, e não será dado aquilo que você deu, mas aumentado, redobrado, uma dose maior, transbordante. Essa é a lógica de Deus. Essa é a lógica de Deus. Então, a minha pergunta para você: quem está vencendo a briga no seu coração? Quem está vencendo a luta no seu coração? É Deus? Ou as posses, ou o dinheiro, as finanças, ou a sua situação financeira? Quem está vencendo a briga no seu coração? O que você tem feito com o que você tem? E meu desafio para todos nós hoje é que a gente possa realmente passar a olhar para os recursos que nós temos, para as coisas que nós temos, como um instrumento, uma ferramenta para impactar vidas para a eternidade. Porque assim o nosso coração, o meu e o seu coração, vão estar no lugar certo. Vão estar no lugar certo, onde Deus gostaria que estivesse. E isso pode mudar completamente a nossa vida, a nossa confiança em Deus. E, em muitos casos, a bênção de Deus pode chegar completa para você, porque seu coração está inteiramente devotado a Deus. Amém? Amém. Vamos orar então? Senhor Deus, é mais fácil falar do que a gente sair daqui e tomar uma atitude. É mais fácil ouvir confortavelmente, sentado numa poltrona, do que tomarmos a decisão de impactarmos vidas para a eternidade, porque esse é o chamado que cada um de nós tem nessa vida, aqueles que creem. Então, Deus, que essa Tua palavra, Deus, essas palavras que Jesus pronunciou e que nós pudemos ouvir nessa noite, elas realmente façam diferença no meu coração e no coração dos meus irmãos. Que a gente possa olhar para os nossos recursos, para o nosso tempo, para as coisas que nós temos, como um instrumento de Deus, para que esse Evangelho seja pregado, para que pessoas sejam impactadas. E assim, quem sabe, Senhor Deus, nos tornarmos aptos a receber as verdadeiras riquezas que vêm de Ti. Para isso, nós entregamos a nossa semana, os nossos dias a Ti, Senhor Deus. Para que o Senhor nos use, nos transforme e nos faça enxergar a vida com os Teus olhos, para que sejamos felizes e mais felizes a cada dia, em nome de Jesus. Amém. Amém. Uma ótima semana a todos. Domingo que vem estaremos aqui de volta. Deus os abençoe.